Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Circuitos para Comunicações. Aqui é o professor Jalbert falando e hoje a gente vai resolver um exemplozinho sobre os nossos osciladores senoidais. Nas nossas aulas passadas a gente falou um pouquinho sobre esses caras, a gente falou sobre o oscilador de Colpitts e já te convido a assistir essa aula para você ter um entendimento mais profundo do que a gente vai falar hoje. E antes da gente começar nossa aula, já queria te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas que podem se beneficiar com esse conteúdo. E se quiser receber notificação toda vez que a gente colocar vídeo novo aqui no nosso canal, a gente está colocando vídeo novo toda semana aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e se quiser receber conteúdos exclusivos todos os dias que a gente está postando, também lá na nossa comunidade do Telegram. Olha aí na descrição do vídeo, tem todas as informações e eu te aguardo lá na nossa comunidade, beleza? Então vamos lá para a nossa resolução do nosso exercício sobre osciladores senoidais, tá? E aqui eu tenho o nosso circuitinho, né? Circuitinho que a gente apresentou nas nossas aulas passadas, tá? Esse aqui é o oscilador de Colpitts, tá? Com o nosso transistor bipolar aqui, tá? Com a base dele conectada ao terra. E agora perceba, né, que na nossa apresentação eu estou colocando todos os valores aqui, tá? E o nosso objetivo é determinar justamente essa tensãozinha V0, tá legal? Então a gente vai determinar nessa nossa aula de hoje essa tensão aqui V0, tá? E aí o que acontece? Olha só, como a gente falou, né? Esse aqui é um circuito RLC, o nosso oscilador está sendo alimentado por essa tensão de mais 10 volts e essa de menos 10 volts, tá? Eu tenho os capacitores C1 e C2 com esses valores aqui, 1013 picofarad e 0,079 microfarad aqui. Aqui eu tenho a minha tensão VI, aqui eu tenho a minha tensão V0. LP vale 10 microhenry, tá? E a tensão dele aqui é a tensão de mais para menos VT aqui, tá? VT de T. Aqui a minha RP, tá? Vale 10K. Se você não está entendendo o que é LP e RP, né? Vai lá nas nossas aulas passadas em que a gente falou quem é LP e RP, tá? Vale muito a pena você saber o que é que a gente está falando aqui para que você tenha esse aprofundamento. E os assuntos são contínuos, ou seja, o assunto atual depende dos assuntos anteriores, tá? Então é importante que você tenha assistido às aulas anteriores para entender mais profundamente o que a gente está falando aqui, beleza? E aí o alfa do nosso transistor vale 1, tá? E a relação da transcondutância de grandes sinais com relação à transcondutância de pequenos sinais, ou seja, GM de X sobre GM valendo igual a 0,423, isso vai significar para a gente que X é igual ou aproximadamente 4, tá? Isso aqui é um valor que é tabelado, tá? Esse valor aqui a gente tira da tabela, então isso aqui também é um dado de nossa questão, beleza? Ainda vale comentar que essa nossa resistência RE aqui vale 20K, tá? Então vamos lá começar a nossa resolução, onde o nosso objetivo mais uma vez é calcular essa V0, beleza? Então olha só, o primeiro passo que a gente vai adotar aqui é o cálculo da nossa capacitância equivalente, tá? Que é baseada justamente em C1 e C2. Quem é a capacitância equivalente nesse caso, tal como a gente já mostrou? Vale C1, C2 sobre C1 mais C2. Os valores de C1 e C2 a gente tem, tá? Valendo quanto quando a gente substitui, tá? Valendo 1013 pico vezes 0,79 micro e embaixo a soma desses dois caras, tá? Quando você faz essas continhas, você vai obter 1000 picofarad, beleza? Com o valor de C, eu posso calcular a minha ômega 0, que é a frequência de oscilação do meu oscilador, valendo 1 sobre raiz de LC, tá legal? O L foi dado como sendo 10 micro, né? Tá aqui, ó. 10 micro, tá? E aí o que acontece? Quando você substitui, né, vai ficar 1 sobre raiz de 10 micro vezes 1000 pico, que foi o que deu a nossa C, tá? Isso vai te dar 10 a sétima radiano por segundo é a sua ômega 0, tá? Então você já calculou a sua capacitância equivalente e a sua ômega 0, beleza? Agora a gente vai calcular a nossa relação de transformação N, que é aquele parâmetro que a gente calcula, né, do nosso modelo de circuito equivalente do nosso transformador, tá? Então, o que é que acontece? Ele vai valer, ó, C1 sobre C1 mais C2. Os valores de C1 e C2 a gente tem, foi dado na questão. Então, vai valer 1013 pico dividido por 1013 pico mais 0,079 micro. Quando você faz essas continhas, você vai obter 0,0127. Legal? Você vai obter esse resultado aqui, tá? Então, perceba que a gente já calculou também a nossa relação de transformação do nosso modelo de circuito equivalente. Uma vez que esse oscilador aqui, todo esse circuito, ele pode ser colocado como um modelo de circuito equivalente RLC paralelo, utilizando também um transformador ideal com relação de transformação de 1 para N, tá? Então isso a gente mostrou também em nossas aulas
anteriores. Se você ainda não assistiu, eu recomendo mais uma vez que você assista para que você entenda mais profundamente todas essas expressões e todos esses cálculos que a gente está fazendo aqui, beleza? E aí, olha só, tá? Após calcular o valor de N, eu vou calcular agora o valor dessa corrente de emissor aqui, tá? Como é que eu calculo essa corrente, né? Ela está passando por esse resistor aqui. Então, é lei de Ohm, tá? É diferença de potencial, tá? Dividido pela resistência. Eu já tenho o valor da tensão nesse terminal aqui. Falta pegar nesse terminal. Quanto é a tensão aqui? Vai ser menos 0,7 volts. Por quê? Porque partindo da base 0 e subtraindo aqui dessa queda de tensão de 0,7, né? Que é a tensão de polarização aqui da junção base-emissor, tá? Então, 0 menos 0,7 vai me dar menos 0,7 volts aqui, beleza? Então, vai ficar menos 0,7 menos 10 dando mais 10 dividido por 20K, tá? Que é isso que eu te mostro aqui, ó. Então, a minha corrente de emissor vai ficar menos 0,7 volts mais 10 volts dividido por 20K. Então, isso aqui é corrente, tá? Então, isso vai me dar 465 microamperes, beleza? Com o valor da minha corrente de emissor, tá? Eu posso calcular a minha transcondutância para pequenos sinais, que vai ser igual a minha Gin. Por quê? Porque o alfa é igual a 1, foi um dado da questão, tá? O alfa é igual a 1. Então, Gm vai ser igual a IE, que vale 465 microamperes, tá? Dividido pela tensão térmica VT, que vale 25 mil. Quando você faz essas continhas, você vai obter 0,0186 aqui, né, ampere por volt para a sua transcondutância de pequenos sinais, tá? E aí, qual é a importância da gente calcular a nossa transcondutância para pequenos sinais? Porque a gente vai utilizar ela nessa expressãozinha aqui, tá? Que é a expressão que relaciona a transcondutância para grandes sinais como função de x e a transcondutância para pequenos sinais aqui, tá? Então, você tem Gm de x sobre Gm. Então, a gente tem feito o cálculo desse cara aqui. A gente mostrou que esse cara vale Gp, que é a nossa condutância representativa da nossa resistência Rp, do nosso indutor, tá? E aí, ó, eu vou ter Gp sobre N vezes Gm, tá? Então, Gp é quem? É a condutância desse cara aqui, que vale 1 sobre 10K. Que é o que você tem aqui, ó, 1 sobre 10K. Beleza? Dividido por N, que a gente calculou aqui, ó, 0,0127, tá aqui, e Gm, vale esse valor aqui, a gente colocou aqui, tá? Quando a gente faz essas continhas, a gente vai obter justamente 0,423, tá? E aí, ó, isso aqui foi um dado da questão, tá? Por quê? Porque quando a minha Gm de x sobre Gm é igual a 0,423, isso indica que a minha x é aproximadamente 4. Isso aqui é um valor que é tabelado, tá? Isso aqui é retirado de uma tabela que já foi dado da questão, beleza? Então, você tem esse valor aqui, ó, tá? Isso implica que x é aproximadamente 4. Então, com x, aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a minha tensão V1, que é o valor de pico dessa tensão aqui, ó, da minha tensão VI, tá? Ela vale justamente o meu x multiplicado pela minha tensão VT, tá? Uma vez que meu x é V1 sobre VT, tá? Ou seja, mas quem é a minha tensão VT? A tensão térmica, né? 25 milivolts, que é essa tensão aqui, tá? 25 milivolts. Então, V1 vai ser igual a 4 vezes 25 mili, isso vai me dar 100 milivolts, tá? E aí, ó, a minha tensão VT, tá? Meu valor de pico da minha tensão VT, quem é a minha tensão VT? É essa tensão que tá daqui para cá, tá? Tem uma tensão aqui no meu indutor, tá? Beleza? Então, ó, ela tá aqui, tá? O valor de pico dessa tensão. E aí, pelo modelo do nosso circuito equivalente RLC, do nosso oscilador de Colpitts, tá? Aqui, ele é baseado justamente no modelo de circuito equivalente RLC paralelo. A gente verificou lá que a minha tensão VT, ela é igual a V1, tá? Ela é igual a V1 dividido por N, tá? Olha o N aqui, ó. Olha o N aqui, tá? Porque ele é baseado justamente, ele é função, na verdade, da nossa relação de transformação do nosso transformador ideal lá, tá? Cuja relação de transformação é de 1 para N. Então, eu vou ter que VT é V1 sobre N, tá? Quando a gente faz essas continhas, você vai obter 7,87 volts, tá? Como é que eu calculo a minha V0, então, após todo esse procedimento que a gente acabou de mostrar para você, tá? Como é que eu calculo a minha V0? Olha só, a minha V0 é essa tensão aqui, tá? Tá nesse terminal, desse terminal para o terra. Beleza? Como é que eu chego nesse terminal? Partindo de 10 volts, tá? E passando por esse aumento de tensão, eu chego em V0, beleza? Então, vai ficar igual a 10 volts mais VT, tá? Mais VT. Então, 10 volts mais essa tensão VT, eu vou ter a minha tensão V0. E é justamente o que eu te apresento aqui, tá? 10 volts mais a minha tensão VT de T, onde VT de T é o valor de pico de VT aqui, ó, 7,87, vezes cosseno de 10 à sétima, T, uma vez que 10 à sétima é a nossa frequência de oscilação, tá? Em radianos por segundo, beleza? Então, a minha tensão de saída, nesse caso, seria
essa daqui, tá? 10 volts mais 7,87 volts, cosseno de 10 a sétima T, e aí você teria feito a análise do seu circuito oscilador de Colpitts nesse caso, beleza? Então, esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar na aula de hoje. Se você gostou dessa aula, peço que você curta, que você comente e que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, tá? Para que a gente sempre esteja mais impactando cada vez mais pessoas, beleza? Não se esquece de se inscrever lá no nosso canal do Telegram e também aqui no nosso canal, tá? Desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço!